Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Freire, sou professor de filosofia e hoje vou falar um pouco sobre Cristo Rei e o modernismo, né? Então, eu escolhi para falar hoje esse dia de Nossa Senhora de Fátima por um motivo especial que já vou falar aqui ao longo desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e procure meu site guilhermefreire.net. Então, o que é Cristo Rei, certo? Cristo nos conta a teologia, a tradição cristã, que Cristo é rei, sacerdote e profeta. O sacerdote é aquele que oferece o sacrifício, inclusive dele próprio, para a nossa salvação. Profeta é aquele que anuncia a verdade, que no caso anuncia a verdade sendo ele a própria verdade, vivendo, portanto, o anúncio da salvação e sendo a própria salvação. E rei, certo? O que é Cristo como rei? De todos os três, é aquele que às vezes é mais distante da nossa experiência de hoje, aquele que nós não meditamos tanto. Mas Cristo é rei porque todas as coisas foram criadas por ele. Aqui, aí nós remontamos ao começo do Evangelho de São João. No começo era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, certo? A referência aqui é o Cristo. Depois mais pra frente vai falar, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas vai ter uma passagem que ele vai falar, todas as coisas por ele foram feitas, e sem ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. Ou seja, as coisas foram feitas por meio dele. Agora, o que é ser feito por meio dele? Todas as coisas são feitas por meio dele na sua origem, na sua criação, mas remontam a ele como seu fim último. Portanto, aquele que cria a criação, cria ela já com esse direcionamento para louvar a própria perfeição. Então, Cristo sendo a própria verdade, e aí a ironia das coisas, porque Pilatos confronta o Cristo e fala que é a verdade está diante dele. Então, diante dele está a verdade, mas a verdade que ele não enxerga, essa mesma verdade que é o próprio Cristo, por essa verdade todas as coisas foram feitas, então todas as coisas vão buscar a verdade, vão se direcionar para ele próprio. Então, quando nós falamos que, assim como Deus é Senhor de todas as coisas, Cristo é Rei, ele é Rei de todas as coisas. Ele é Rei de cada metro quadrado da terra, ele é Rei de cada coração, de cada pessoa, de cada alma. Ele é Rei de cada nação, de cada povo. Ele é Rei da China, ele é Rei do Brasil, ele é Rei da Rússia e assim por diante. Então, o Evangelho de São João nos elucida muito bem isso na parte da sua paixão. Quando Cristo vai fazer a oração logo antes do começo da paixão, ele reza pela unidade na verdade. E aí, durante a paixão, o Evangelho de São João vai nos apresentar várias vezes a realeza de Cristo. O manto púrpura, que é símbolo de nobreza. A coroa de espinhos. Vai ser escrito, né, na cruz, nas três línguas, na língua de Israel, no latim e no grego. As três línguas da igreja, desde o começo até hoje. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Daí ainda fala, né? Fala que ele disse que é o rei dos judeus. E aí Pilatos fala, não, o que foi dito, foi dito. Ou seja, o tempo todo dizem que você é o rei dos judeus e não sei o que e tal. E aí o Cristo fala, tu dizes. E daí ele fala que o reino dele não é desse mundo. Fala da glória, fala do reino eterno. Então, veja, o Cristo, rei de todas as coisas, é aludido várias vezes na paixão, claro. Por quê? Porque São João está muito preocupado com isso. E essa noção de unidade, na verdade, está totalmente relacionada com o reinado. Por quê? O rei é aquele que nos dá unidade. Nós podemos ser pessoas muito diferentes, estamos em lugares diferentes. Suponhamos, por exemplo, duas pessoas, vamos supor, por exemplo, três pessoas diferentes na França, lugares totalmente diferentes. Os três podem estar, não se conhecer, ter experiências de vida completamente distintas, mas todos estão sob a coroa da França, sobre o rei da França, no caso. Então, pessoas totalmente diferentes, o rei dá uma unidade. Ele também é o princípio final, é a autoridade máxima. É aquele que tem a última palavra sobre as coisas. Do mesmo modo, Cristo tem a última palavra sobre todas as vidas. E então, agora esse reinado do Cristo é um reinado de que tipo? Não é o reinado de um tirano, certamente. É o reinado da verdade. É o reinado daquele que é o próprio verdade.
Então, nós temos uma coisa aí por trás. A realeza de Cristo, ela nos traz a unidade na verdade. Só a verdade pode nos dar a verdadeira unidade, porque a união das pessoas pressupõe uma verdade comum. Cultura atual, e aí que entra um pouco o tema do modernismo, ela se revolta contra isso. Por meio do nominalismo que nega os universais, noções transcendentais como a beleza, a verdade, a bondade, rejeita tudo isso. Por meio de uma certa rejeição do sobrenatural, uma redução ao âmbito do espiritual a simplesmente sentimentos religiosos que superam a razão. Por um laicismo que quer destronar Cristo, quer tirar Cristo da vida pública, quer reduzir Cristo a uma experiência individual. Uma visão da história que quer não deixar de entender o desenvolvimento da história como a tradição da igreja, como conectado com a tradição da igreja, com aquele corpo místico de Jesus Cristo na história, que é a tradição, dissociado de tudo isso, tirar da autoridade papal o seu papel. Então, tirar todos esses elementos de busca da verdade, tirar os princípios da filosofia, por exemplo, de São Tomás, que sempre foram princípios de união da igreja, de articulação das verdades, e desconectando essas verdades, elencar a diversidade, a liberdade e a igualdade. Agora, essa igualdade é interessante porque é a liberdade, nós somos livres. Mas somos livres em que sentidos? Porque os homens soltos à sua vontade usam essa liberdade contra si próprios. O mergulhador que desce num buraco profundo, certo? Se ele tiver a corda muito bem presa, ele se sente seguro para descer. Se ele não tem corda, ele não é livre, ele simplesmente se perde no mergulho. Então a verdade é o que nos permite, a verdade e o bem são o que nos permitem exercer nossa liberdade de maneira real. Porque eles dão as condições para que nós possamos viver uma vida plena e de fato livre. Se nós nos perdemos em qualquer caminho, nós não somos livres, nós vamos aquilo que é desgovernado destrói sua própria liberdade. Por isso, Cristo reinar sobre a vontade é a verdadeira liberdade. Não é uma escravidão. É algo que, num primeiro momento, claro, em alguns aspectos, restringe a nossa liberdade, no sentido de nós reconhecemos um princípio maior do que nós mesmos, mas, na verdade, é só reconhecendo esse princípio que nós temos verdadeira liberdade. É só olhando para o Cristo, para a nossa verdade, para a nossa liberdade ordenada, que ela existe. A liberdade desordenada é a morte da própria liberdade. E essa igualdade que nós queremos? O reino de Cristo acaba com a igualdade. Veja, o reino de Cristo ele reconhece a variedade das pessoas. Que as pessoas são de fato distintas umas das outras, o que é algo bom. Agora, essa variedade, na cultura atual, se quer dar a unidade dessa variedade da seguinte maneira, falar assim, não, a variedade quer dizer o seguinte, cada indivíduo tem o seu jeito, tem o seu modo de viver, os outros povos têm o seu modo de viver, cada um tem o seu jeito, a sua religião, os seus costumes. Então, como que nós vamos ter unidade? Nós vamos ter a tolerância e a concórdia. Nós vamos todo mundo tolerar tudo e daí nós teremos unidade, daí tudo será pacífico. Mas só existe paz na verdade, porque só existe paz na coerência. A incoerência produz a discórdia, por definição até gramatical. Ou seja, aquilo que é incoerente é contraditório e se ataca a si próprio. Então, a falta de uma verdade que permita eu dialogar gera atrito. Eu só consigo dialogar se eu tenho uma verdade definida. Se eu tenho uma experiência comum com outra pessoa, e se eu sei quem eu sou e sei quem ela é, só assim eu posso dialogar. Se eu não sei quem é outra pessoa, se a identidade dela é indefinida, a minha é indefinida, e não tem uma verdade objetiva que possa nos pautar, como que eu vou conseguir dialogar com essa pessoa? Então, a tolerância se torna uma hipocrisia. Ela se torna a tolerância do absurdo, e daí o absurdo se autodestrói. E aí sim vem a guerra. Então, a paz verdadeira só é obtida, é a paz verdadeira no reinado de Cristo, não em qualquer tipo de experiência caótica. E aí, na medida que nós rejeitamos esse reinado de Cristo, a nossa sociedade é fragmentada. Nós perdemos as nossas relações, nós dissolvemos a família,
nós só vemos o amor ao próximo, as comunidades, a integração das pessoas. Cada um vai querendo exercer a sua liberdade, entre aspas, no seu canto, e a sociedade se torna uma sociedade de todos contra todos. Portanto, reconhecer, não, mas os chineses não têm o reinado de Cristo. Mas eu não preciso, fulano de tal não tem o reinado de Cristo. Quer dizer, esse tipo de quebra do real, querer pegar aspectos da realidade e transformar eles no todo da realidade, substituindo o princípio último das coisas, gera um caos total. Não à toa, Nossa Senhora de Fátima aparece com uma visão régia, certo? Como rainha, no contexto em que estão surgindo essas ideologias modernas. Surge lá o advento, logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, o fim das últimas monarquias tradicionais da Europa, e a noção começa a surgir o comunismo, regimes que perseguem a religião em Portugal, na Espanha, na Rússia nem se fala, que ela fala que a Rússia espalhará os seus reinos, os seus erros pelo mundo. E vejam, surge esse caos, essa confusão, a guerra, uma guerra terrível que vai vir outra pior, como ela anuncia, prevendo a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque nós perdemos esse realismo do Cristo, nós perdemos esse amor pela unidade na verdade. Nós perdemos a doutrina e perdemos Cristo reinando no nosso coração. Claro, em última instância, o Imaculado do Coração triunfará. Então, isso não é triunfalismo, né? Tá vendo? A igreja se acha superior às coisas. Bom, a igreja é superior de fato às outras coisas. É evidente que ela se acha assim. Agora, esse triunfo é um triunfalismo de certo modo, mas um triunfalismo do mais são, do mais natural que pode haver. O triunfalismo daquele que de fato merece triunfar. Daquele que é de fato rei legítimo, certo? Não os reinos desse mundo. Se nós tiramos o Cristo como rei, nós elencamos qualquer porcaria como rei. As ideologias modernas, as reduções, o dinheiro. Nós pegamos o nosso bezerro de ouro moderno. Pelo menos o bezerro de ouro era de ouro, certo? Agora nós louvamos qualquer porcaria que aparece na nossa frente. E nós elencamos essas ideologias, essas reduções da realidade como o próprio Deus. Então, a abolição do reinado de Cristo não é uma abolição de qualquer reinado. Ela não ela cria uma ilusão de soberania, mas na verdade ela tira a nossa autonomia e elenca qualquer substituto para esse reinado. E portanto a idolatria. Então, essa obsessão por liberdade, por tolerância do mundo contemporâneo, que oculta o modernismo, oculta essa crença de que a religião é só um sentimento, é uma coisa vaga, é uma coisa que... E aí, por isso que São Pio X, na belíssima encíclica Pascendi Domitis Egregias, que é pastorando o rebanho do Senhor, porque pastorando, que vai unindo de volta as ovelhas que estão desgarradas, estão perdidas, elas precisam ter uma coerência, uma unidade. Aqui a beleza claro, a beleza do ensinamento de São Tomás de Aquino influenciando isso. E essa unidade, essa aderência à tradição, essa beleza de unidade se contrapõe ao modernismo, que é o quê? Esse caos. Cada um tem a sua religião. Não podemos perceber por meio da razão que Deus existe. As escrituras têm um contexto histórico que tem que ser olhado diferente do que a tradição fala. Vamos olhar agora todas as coisas. A religião não é uma questão pública, é uma questão privada. E esse modernismo, esse catalisador de todas as heresias, essa potência de todas as heresias, porque o princípio está errado, o princípio relativista, o princípio de desordem está na origem disso, vem a resposta de Pio XI, de Pio XII, com as primas, a noção do Cristo como rei, a volta, portanto, de uma coerência, de uma devoção a Cristo, né? Então, essa unidade, na verdade, essa beleza toda do Cristo Rei, ela é uma resposta para esse caos que nós estamos hoje, para esse caos de dissolução da verdade, dissolução de direcionamento, de guia, né? E Cristo voltando a reinar nos corações. É o retorno da verdadeira tolerância, que não é uma tolerância de qualquer coisa, mas é de fato, aliás, não da verdadeira tolerância, aliás, do verdadeiro amor, que é muito mais amplo do que essa falsa tolerância, da verdadeira liberdade e, portanto, de uma verdadeira ordem. Então, Cristo precisa voltar a reinar sobre todas as realidades terrenas para isso. É isso, gente. Olha, sobre o tema de hoje é isso. Muito obrigado aí a todos. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Muito obrigado.